Olá, bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Meu nome é Ana, como a Silvia falou. Obrigada aí pela apresentação carinhosa, Silvinha. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo escuro, liso, estou usando um terno amarelo e atrás de mim tem um quadro super colorido. Bom, eu estou muito honrada de estar com essas duas mulheres do meu lado, mulheres que me inspiram, mulheres que, assim, não me inspiram, inspiram o Brasil a ser melhor, que conseguiram enxergar a potência da inovação para transformar o Brasil num lugar melhor, mais justo, a partir de seus negócios. Bom, a Silvia já trouxe uma apresentação aqui, mas eu deixo aqui o espaço aberto para que elas tragam o que elas bolaram nesse tempo de pandemia, quais são as novidades que elas estão trazendo, porque não param. Mas como uma pessoa que trabalha com dados o dia inteiro, e para falar desse tema tão importante, que já foi tocado em painéis anteriormente aqui, que é a importância do crédito inclusivo para a gente construir a economia do pós-pandemia de um outro lugar, né? Eu queria só trazer alguns números que a gente precisa ter em mente e até, inclusive, fazer um convite para a Adriana e a Fernanda para a gente começar a desmistificar o que é que nesse mercado financeiro, no mercado do acesso ao crédito, tem como verdade constituída, né? Então, aqui a gente precisa falar que hoje no Brasil, segundo o Data Favela, nós temos 13 milhões de pessoas morando na favela e as favelas movimentam 120 bilhões de reais por ano, o que equivale a um volume de renda maior que 20 das 27 unidades da federação do país. Hoje temos 47% dos moradores da favela atuando como autônomos, 8% desse número é de informais. Então, se você junta todo esse número e entende que hoje a Caixa Econômica, por causa da pandemia, está celebrando a abertura de 100 milhões de contas de pessoas que estavam fora do sistema bancário, a gente precisa entender que o sistema bancário constituído não entende a potência da periferia. Dito isto, eu passo aqui para a Fernanda e para a Adriana, para a gente tentar entender como é que a gente provoca a nossa audiência a repensar a forma como as coisas são feitas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Estou muito feliz com essa prosa que a gente vai fazer agora pela manhã. Muito feliz de estar aqui com a Fernanda, que é uma parceira de vários projetos. Prazer em revê-la, Silvia. Eu queria primeiro me apresentar, sou Adriana Barbosa, sou uma paulistana, sou mãe de uma menina de 7 anos, venho de uma família de mulheres, e ao longo da minha jornada no tema do empreendedorismo, venho atuando especificamente com o empreendedorismo a partir das iniciativas culturais, empreendedoras da população negra, pela experiência da Feira Preta, e no ano que vem a gente completa 20 anos pensando de que forma que a gente pode pautar o tema do empreendedorismo negro no Brasil, e também de que forma que a gente pode criar cada vez mais um processo sistêmico do fortalecimento do tema. Então, queria primeiro poder me apresentar. Eu não sei se a Fê se apresenta e depois a gente entra no assunto, se eu já vou falando. O que você acha, Ana? Como vocês acharem melhor. Se quiser já começar e depois a Fernanda se apresenta e aí colabora, a gente vai falando também? Ah, tá bom. Eu fiquei muito feliz quando fui convidada para falar desse tema especificamente, que tem relação diretamente com aquilo que eu faço, né, que é atuar com empreendedores negros, porque um dos grandes, acho que uma das grandes dores, né, do empreendedor negro é acesso a capital, né, é ter acesso a dinheiro. E nos últimos anos tenho me dedicado, estudado cada vez mais, não só a partir de pesquisas, mas de muita leitura e muitas conversas, mas da onde vem tudo isso? Por que tem esse distanciamento em relação ao acesso a crédito, né? E aí, para falar sobre isso, eu acho que a gente precisa muito olhar do ponto de vista histórico, por que existe essa desigualdade em relação ao acesso ao crédito, né? E do ponto de vista histórico, a gente não tem como não considerar quais são todas as histórias que fazem com que a gente esteja aqui, né? Por que a gente está falando sobre esse assunto hoje? A população negra no Brasil, ela vem de um contexto ligado ao Brasil colônia, né? De um contexto ligado à escravidão. O Brasil ele foi colonizado por Portugal, e Portugal, quando vai para o continente africano para trazer uma mão de obra na condição de escravizada para o Brasil, traz uma mão de obra
extremamente refinada, né, com detentora de muito conhecimento. O Brasil, ele só é construído porque ele foi construído a partir de uma inteligência, de um processo de propriedade intelectual de povos africanos, desde dominar conhecimento na área de agricultura, mineração, cana-de-açúcar, domesticação dos animais. A própria construção de cidade se deve muito ao continente africano, a essa África antiga, né, que detinham muito desses conhecimentos e já tinha feito vários processos de evolução dentro dos seus mais de 50, e vale ressaltar que a África não é um país, é um continente com 54 países, né, mais de 50 países. E aí, quando vem para cá, vem numa condição de escravizada, aí não numa condição de propriedade intelectual, não foi reconhecida nesse lugar. E quando a gente teve 400 anos de escravidão, e esse ano completa 132 anos pós-período da abolição, e quando termina a abolição, todo esse conhecimento que foi empregado no Brasil, ele não foi valorado. Não foi valorado e não foi valorizado. Valorizado do ponto de vista financeiro, porque eles vieram na condição de escravos, e não foi valorizado a partir dessa perspectiva intelectual. Tanto que quando você pega os quadros do Debré, né, que é um pintor que retrata a época, retrata a cena, né, desse Brasil colônia com os negros com uma cabeça muito pequena e o corpo muito grande, dizendo que tipo só vieram numa condição porque do serviço braçal, porque eram mais fortes, e na verdade não era, totalmente ao contrário. O que isso tem a ver com acesso a crédito? Tem a ver que o fato de não terem dado crédito para essa população em relação a todo esse aporte intelectual para a construção do Brasil e colocar a população, uma narrativa da população negra só como escrava, nem como escravizada, foi construindo essa desigualdade ao longo das últimas 13 décadas. Acontece a abolição, essas pessoas não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à moradia, não tiveram acesso à educação e não tiveram acesso à alimentação. E durante muito tempo, o primeiro processo de emancipação dos povos negros vem pela prática do empreendedorismo. Então, quando fala de empreendedorismo no Brasil, não é um empreendedorismo que a gente bota lá no Google e vai aparecer um homem branco de terno com uma maletinha e um caso de sucesso. Não, o empreendedorismo real, ele é construído desde essa época, Brasil colônia, com a população negra sem ter acesso ao mercado de trabalho, recorrendo ao que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Essa construção histórica em relação à invisibilidade do poder intelectual dessa população e só colocar ela numa condição braçal, de serviço braçal e não intelectual, e não ter dado acesso, fez com que, durante muitos anos, essa população ficasse distante de acessos e oportunidades. E aí, quando eu venho para um tempo mais recente, a gente tem a luta dos direitos civis no Brasil, que foi muito inspirado no modelo dos direitos civis dos Estados Unidos, da população afro-americana, muito inspirado do processo de apartheid na África do Sul. O movimento negro organizado começa a reivindicar os seus direitos, e aí muitas coisas vão acontecendo a ponto da gente começar a refletir do processo de equidade racial nas políticas públicas. E aí os negros começam a acessar a universidade, e aí a gente começa a falar de mobilidade social a partir do acesso à educação e entrada no mercado de trabalho formal. Então a gente sai de um contexto de desigualdade, da falta de acesso e o empreendedorismo como sendo esse primeiro caminho e vai para o campo da educação, e quando entra na educação a gente começa a entrar no mercado de trabalho formal. Quando chega na parte de hoje de negros acessarem crédito para desenvolvimento dos seus empreendimentos, tem um gap aí, porque... Primeiro porque boa parte dos empreendedores que estão negros, né, no Brasil, eles estão na categoria MEI, que é o microempreendedor individual, e essas pessoas não optaram estar no MEI, foi porque elas não conseguiram serem inseridas no mercado de trabalho formal, e aí elas começam a empreender, e é o empreendedorismo da civirologia, eu preciso vender hoje para comer amanhã, sobretudo mulheres negras.
né? E aí você tem um contexto da não decodificação dessa população dos códigos do que é o empreendedorismo no Brasil, do ecossistema empreendedor, porque a gente não fala sobre isso, mas existem códigos. O que é um plano de negócio, o que a gente está falando de acesso a crédito, o que a gente está falando de investimento, tem tanta... O que é um business plan, um canvas, um benchmark, são tantas terminologias que, tipo, é como se você apartasse uma parte da população diante do que é esse ecossistema, e aí parte dessa população que tá, tipo, preciso vender hoje para comer amanhã, tipo, o que você está falando? O que é benchmark? O que é canvas? O que é business plan? O que você está falando, entendeu? E aí essa população, tipo, tá totalmente afastada. Um outro contexto é que também, durante muito tempo, essa população preta não estava presente nas instituições financeiras como colaboradoras, como funcionárias. Então, a primeira construção de distanciamento dos negros nas instituições financeiras, a porta de entrada é a porta giratória. Sabe assim, tipo, o primeiro acesso que você tem é você conseguir entrar no banco. Depois que você consegue passar pela porta, pelo primeiro portal, é tipo o jogo do Mario Bros. Você passou pelo portal da porta. Aí, se você não é esbarrado pelo segurança, você consegue ir até a gerência. Aí a gerência é uma outra etapa. É a gerente conseguir te reconhecer nesse lugar de empreendedorismo. E você próprio, empreendedor negro, entender que aquele lugar também é seu. Então, foram muitas barreiras que foram construídas de forma estruturada, e que o racismo institucional e estrutural permeia toda essa questão da falta de acesso a crédito, por muitos fatores. A Fernanda depois vai aprofundar especificamente nisso, mas não tem como a gente não considerar esse distanciamento do crédito sem reconhecer todas essas histórias do passado. Como é que a gente construiu tudo isso? Construiu porque desde o Brasil Colônia não falaram que os negros vieram aqui para ajudar a construir o país, depois a falta de oportunidade, a falta de pessoas negras no mercado de trabalho formal, a falta de entendimento das pessoas negras em relação a esses códigos de empreendedorismo, até a gente chegar nos dias de hoje e os negros agora quererem disputar esse lugar e estar decodificando esses códigos. É por isso que eu e a Fernanda, a gente está hackeando esse sistema e está tentando falar, não, é para nós também, a gente também quer esse crédito. E aí vem um outro componente, que é a inclusão dessas pessoas como colaboradoras dentro desses lugares. A primeira vez que eu tive uma gerente negra, eu tenho 20 anos de CNPJ. A primeira gerente que eu tive negra foi só o ano passado, numa instituição financeira. A tua história que você traz aqui, como empreendedor, inclusive, ilustra muito, né? Porque aí a gente tem que entender que não é um mimimi, como muitas vezes as pessoas colocam, também não estamos querendo culpabilizar ninguém. A gente conversava no bastidor de pegar esse painel como uma grande oportunidade para provocar a gente aqui a entender as razões por trás desse racismo institucional, dessa exclusão, e sair daqui com uma provocação de como fazer diferente. Dito isto, Fernanda, por favor, a gente falou aqui exatamente com o que você trabalha, né, que é a inclusão bancária. Por favor, o palco é seu. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer muito o convite do Social Good, é um evento que eu sempre acompanho e sou fascinada. Boa tarde para todos, meu nome é Fernanda Ribeiro, sou uma mulher negra retinta, bastante cabelo, estou sentada à frente de um quadro com 10 leões, com uma blusa de cor coral. Bom, agora contando um pouquinho sobre quem é a Fernanda. Fernanda é a filha da Zilma e do Maurício, 2 funcionários públicos, nascida numa família onde as mulheres reinam, então eu sou a 5ª filha, filha caçula, acidente do DIU, como chamado. Minha mãe me teve com 47 anos, e hoje eu convivo numa família extremamente diversa e extremamente populosa. Sou formada tenho uma formação na área de turismo e comunicação, empreendo já faz 5 anos, comecei empreendendo na Afrobusiness. A Afrobusiness é uma rede formada e protagonizada por profissionais negros, empreendedores e intraempreendedores profissionais e liberais. E essa rede ela foi criada muito pensando num viés econômico, então de que forma que a gente poderia gerar trabalho e renda para essas pessoas através dessas conexões. Hoje essa rede, nós trabalhamos com a capacitação
para esse processo de conexão. Hoje ela é atualmente protagonizada, a maioria, por empreendedores negros, e a gente conecta esses empreendedores entre eles para gerar o que a gente chama de Black Money, e conecta esses empreendedores a grandes empresas dentro da cadeia de fornecimento. E daí, falando um pouquinho sobre o meu negócio financeiro, que é a Conta Black, que nasceu dentro da Afrobusiness, nasceu enxergando a necessidade de outros empreendedores negros, nesse processo de conexão, tanto com grandes empresas, e quando esses empreendedores conectavam-se entre eles, a gente percebeu vários gaps financeiros. O primeiro deles é que a maioria deles não tinha conta bancária, então a falta de conta bancária inviabilizava algumas transações, sejam elas de transferências, emissão de boletos e tudo mais. E também não tinha acesso a crédito. Quando nós conectávamos esses empreendedores a grandes empresas, a gente sabe que o processo de pagamento, ele para grandes empresas é em média mais longo, né? Então, havia ali aquele prazo de 240 dias para pagamento de uma nota fiscal, o que inviabiliza e mata o negócio do empreendedor negro, que começa já sem incentivo financeiro, do -2, né? Então, a gente já começa pedindo dinheiro emprestado ou se desvencilhando de algum bem, e daí imagina esperar 120 dias para ter o salário. Para ter o salário, não, para ter um recebimento. E daí, a gente sabe, de acordo com uma pesquisa do SBA, que é o Departamento de Small Business americano, que é algo muito parecido com o Sebrae daqui do Brasil, eles fizeram uma pesquisa junto ao BID, aqui no Brasil, para entender um pouquinho do acesso ao crédito desses empreendedores, e constataram que o empreendedor negro tem um crédito 3 vezes negado, quando comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Esse pano de fundo histórico que a Adriana traz explica muito sobre isso, né? Esses empreendedores, eles não têm acesso a esse crédito exatamente por muitas vezes não ter acesso a algumas dessas ferramentas, alguns códigos do empreendedorismo, que viabilizam ali esse crédito, mas também a gente não pode negar que tudo isso é ocasionado pelo racismo estrutural, que mantém essas estruturas excludentes e segue assim, né? E não tem muitas perspectivas de mudança nesse sentido. E daí, trazendo um pouquinho sobre atualidade, né? Eu gosto de olhar também não só o copo vazio, mas também o copo cheio. A Ana trouxe a potência de consumo que a população negra e periférica traz. Hoje, quando a gente fala de população negra, nós movimentamos anualmente uma média de 1,7 trilhões de reais. E é importante ressaltar que boa parte desse dinheiro não está contabilizada dentro do sistema bancário formal, né? Então, é uma movimentação que é feita em dinheiro vivo, exatamente considerando esses critérios excludentes. A porta giratória, por muitos anos, foi uma grande barreira, e com a digitalização dos serviços financeiros, esse cenário não tem mudado muito, né? E daí é importante a gente começar a olhar com um olhar mais crítico para esse sistema financeiro. Esse sistema financeiro de fintech, digitalizado, é para quem? Hoje, eu sou diretora líder de diversidade dentro da Associação Brasileira de Fintechs, e um dos meus grandes questionamentos lá ok, vocês entendem esse público, é muito lindo, né? Fica lindo no PPT a gente falar sobre a quantidade de desbancarizados no Brasil, o potencial de possibilidades que ele gera e tudo mais, mas de que forma que a gente enxerga esse público não somente como um consumidor, né? De que forma que eu transformo a realidade dessas pessoas.
de que forma que as fintechs que vêm para combater ali um sistema financeiro bancário não estão replicando os mesmos mecanismos quando a gente fala de inclusão, né? E pensando essas pessoas apenas como um público consumidor e não como um fator, como atores no processo de transformação dessas pessoas. E daí as minhas provocações nesse sentido são sempre de que forma que a gente não potencializa uma indústria financeira que hoje ela é criada e mantida através de um sistema de endividamento. Se a gente pegar os dados, 70% das pessoas adultas do Brasil, elas são consideradas endividadas. E daí, obviamente, quando a gente cruza os dados população Brasil e endividamento, obviamente que essa grande maioria é uma população negra periférica. 56% da população do Brasil é negra. Então, se 70% dos endividados adultos do Brasil, obviamente, uma grande maioria são negros. E de que forma que essas novas tecnologias elas não vão potencializar essas diferenças interclasses que a gente já tem no Brasil. E a Conta Black, acho que ela vem dentro desse sentido, de que maneira que a gente pensa um sistema financeiro que seja saudável, acho que de que forma que a gente propõe para que essas pessoas façam autocrítica de cada um desses sistemas. E hoje a gente recebe muito questionamento, existem cobranças de algumas taxas dentro da Conta Black, e daí a gente, muitas vezes recebe comparação. Mas por quê? Hoje eu tenho a Fintech X, PTO, e todas elas não tem cobrança de taxas. E daí a nossa provocação para o público usuário é fazer com que ele entenda qual que é o modelo de negócio dessas grandes fintechs. Primeiro, elas partem de um princípio totalmente diferente do nosso, né? Hoje nós somos uma fintech liderada e protagonizada por negros. Então hoje nós temos 5 sócios, todos eles são negros. E como que a gente começou esse negócio? A gente começou esse negócio vendendo bens, porque a gente sabe que o acesso a venture capital para pessoas negras é algo ali que a gente precisa discutir. Acho que a gente pode vir até ali no outro painel só para falar sobre isso, mas a gente sabe o quão complicado que é. Então, a gente começou o nosso negócio vendendo os nossos bens. E comparado com a maioria das fintechs grandes e bancos digitais, elas já começam com grandes investimentos e investimentos de grandes fundos. E daí a gente estimula que as pessoas comecem a raciocinar o que vem por trás de tudo isso. Ok, não existe cobrança de taxa alguma. Tá bom, o que faz esse negócio parar em pé? Né? Então, você pode entender que manter essa indústria do endividamento ativo, porque hoje as grandes fintechs elas estão ganhando exatamente com essa indústria do endividamento do cartão de crédito, porque é dar crédito para quem nunca teve acesso e estimulando o endividamento. Eu vou finalizar por aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas eu acho que a tua fala traz aqui vários aspectos, entendeu? Bem importantes dessa indústria, que é olhar para essa comunidade periférica como consumidora e você não olhar o crédito como um recurso que vai empoderar e realmente dar as mesmas condições para o empreendedor negro, né, vencer na vida. Eu vou já andando aqui com as perguntas que estão vindo, que são bem interessantes, eu vou emendar 2 para vocês, né, para a Adriana e para a Fernanda. Uma, então, a gente consegue partir do que vocês estão falando, que um score bancário que garante uma taxa de juros mais justa, hoje no Brasil, dado essa invisibilidade do empreendedor periférico, tem CEP e tem cor de pele.
E já indo para a pergunta que vem do público da Sofia, ela traz, depois da pandemia e com a criação de tantas contas bancárias entre os mais vulneráveis por causa do subsídio do governo, como esses dados podem ajudar a ter informações que incluam e não excluam? O palco para vocês, garotas. Eu acho que a gente tem um grande problema em relação agora, né, toda a questão de dados, de algoritmo, porque como o Brasil ele foi construído numa base racista, as pessoas que programam os dados, elas são humanas, passíveis também de serem racistas, entendeu? E não estou aqui generalizando, tá? Estou aqui dizendo que a gente corre o risco dos dados também trazer um traço de exclusão, sabe? Então, acho que a primeira questão que a gente precisa levantar é como que os dados, como que os algoritmos, como que está rolando toda essa programação? Qual foi a estratégia para pensar nesse score? Quais são os indicadores que se pensam no score? Durante muito tempo, esse score ele foi construído com vários estereótipos, né? A partir de um perímetro X, você já considera como periferia, e aí já pressupõe que periferia não tem dinheiro, o que é um grande erro, porque a periferia ela tem dinheiro, ela movimenta, eu acho que o que é o mais interessante, sabendo com toda a complexidade que se tem para você ser bancarizado, a periferia movimenta o seu dinheiro sem passar pelo banco. Isso já é uma questão para se refletir, entendeu? E o que a gente está chamando de periferia, porque quem mora na periferia já questiona que periferia não é essas regiões periféricas e sim o centro. Então, o que também, sabe, a gente também ressignificar também o que é periferia. Essa é uma questão, né, de qual é o parâmetro para se criar esse score, quem está criando esse score, e tem uma ausência de pessoas negras na tecnologia, nos lugares, nas empresas, nos bancos. Então, acho que quando eu falava lá atrás do contexto histórico de uma estrutura e quanto toda essa desigualdade ela foi construída de uma maneira estratégica e sistêmica, isso também ele perpassa na questão de acesso a crédito, e esse acesso a crédito está ligado às questões tecnológicas, levando em consideração de quem programa, de quem acessa e quais são esses códigos, entendeu? Então, são questões que eu acho que as instituições financeiras precisariam pensar. Eu acho que precisaria trazer Serasa, todos os bancos, fintechs, para um grande evento para poder desconstruir. Aí fica a dica para vocês deveriam liderar esse negócio aí, para poder desconstruir o que foi construído ao longo de muito tempo. É preciso ter novos códigos, é preciso ter novas formas e novas leituras em relação ao todo o processo de transformação que aconteceu no Brasil em 30 anos. Em 30 anos, o Brasil virou maioria negra, a segunda maior população negra do mundo, em 30 anos. E, não, porque nasceram muitos negros? Não, porque a população negra começa a se autodeclarar por IBGE, e quando a gente se autodeclara, a gente vai querer saber quais são as coisas que representam, que nos qualificam, que fortalecem a nossa identidade. E aí, se as empresas quiserem nos conquistar, ela vai ter que saber quem a gente é. E quem Exatamente. A gente é não está ligado a esse estereótipo que foi construído há muito tempo, entendeu? Eu acabei no começo, já vou passar para a Fê, mas no começo eu atropelei, fui falando, e acabei não me apresentando, e me percebi pela Fernanda se apresentando. Eu sou uma mulher negra que estou de uma roupa marrom, com um brinco marrom, com uma parede branca no fundo e um quadrinho pequenininho vermelho. Obrigada. Fernanda, obrigada, Adri. Eu acho que a escoragem é algo que é muito interessante para a gente, e é algo que, dentro do nosso negócio, é uma das primeiras coisas que a gente olha. E sim, a escoragem, o modelo de escoragem hoje reproduz toda uma estrutura racista e machista, né? E daí acho que é legal a gente ir um pouquinho para o contexto histórico da questão da escoragem, que vem muito de modelos trazidos de fora do Brasil, né? Então, hoje a gente tem a gente tem hoje duas empresas que lideram essa área, e uma delas vem ali de uma concessão internacional, de uma fusão junto com uma empresa internacional. E, obviamente, quando cria esses critérios, não considera todo o contexto do Brasil e todo esse contexto de movimentação preta e periférica.
Recentemente houve ali uma remodelação dessa forma de enxergar a escoragem. Inclusive, dentro desse laboratório, eles detectaram que o CEP era um dos entre os 7 critérios considerados ali para análise de crédito e definição dos pontos de score. O CEP era um dos fatores mais relevantes. E, obviamente, quando a gente traz essa discussão para o CEP, a gente sabe onde as pessoas negras estão nesses CEPs que não são considerados bons para a concessão de crédito. Eu sigo olhando o copo cheio, cada vez mais surgem iniciativas para repensar esse modelo de escoragem. Houve ali, inclusive, uma reanálise dentro dos grandes birôs de crédito para começar a repensar isso. Eu acho que estão a passos lentos. Em paralelo, existem muitas iniciativas que fazem isso muito bem. E vinculando o acesso a crédito e criação de escoragem em modelos pautados na realidade dessas pessoas, que muitas vezes movimentam dinheiro vivo, e tem ali uma restrição no nome, ou por conta de ter emprestado, né, popularmente emprestado o nome para outra pessoa, ou que por motivos dessa indústria do endividamento, que você começa a dever, você começa numa dívida de R$50, e daí quando você vai ver, essa dívida está em 100 mil, e isso passou pouquíssimo tempo. E daí as pessoas entendem que como commodity, né? E quando a gente fala dessa movimentação de dinheiro fora do sistema financeiro, isso significa que, apesar de todas essas barreiras ali de escoragem, essas pessoas elas seguem consumindo, né? Quando a gente pega os dados de IBGE que classificam as pessoas em classe A, B e C, hoje a classe C ela tem ali uma renda familiar de R$10 mil. E isso é uma movimentação que provavelmente está fora do sistema bancário formal. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito essas duas. Porque essa história rende, mas assim, eu acho que a gente aqui falou da importância de tropicalizar a tecnologia. Quem está por trás dessa tecnologia, o quanto os dados que hoje alimentam o sistema de crédito são enviesados, o quanto a gente está perdendo de potência econômica por não olhar por isso, e a mensagem que eu digo é que hoje a gente tem 200 milhões de brasileiros endividados. E uma grande oportunidade para olhar para tudo isso e fazer diferente. Dito isto, eu passo para as falas finais da Adriana e da Fernanda, e já pedindo para quem assistiu a gente que está no mercado financeiro, voltar para o trabalho e revisitar tudo isso. Obrigada, gente. As últimas palavras, então. Quero agradecer o painel e dizer para quem está assistindo para não só revisitar, mas para fazer as rupturas necessárias. O momento é outro, o Brasil mudou, aceita que dói menos, vamos refazer esse negócio aí. E dizer que no Festival Feira Preta a gente começa dia 20 de novembro e vai ter um painel, na verdade 5 painéis sobre racismo e algoritmo, liderado pela Nina Daori e pelo Tarcísio. E que quem quiser se aprofundar nesse tema especificamente sobre tecnologia, por favor, participe do festival. Obrigada. Novamente o convite, e daí convidar a galera de financeiro que está assistindo a gente a revisitar esses modelos, mas convidem pessoas negras negras e periféricas para ajudar nesse processo de revisita. Muito obrigada, porque esse público é cada vez mais exigente. Nós estamos sim num processo de superbancarização, e hoje vai vencer quem atender melhor, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Sigam aí conosco no festival. Um abraço.